Mamãe de coragem, servindo ao Senhor.
importante é a gente estar na presença do Senhor e orar pelos nossos irmãos, né? Agora, a nossa irmã está distribuindo aí para as mães um presentezinho que todo ano a gente não esquece, né? Que for mamãe, pegue aí o seu presente. E não vai ser para as solteiras só fica olhando, esperando o dia de casamento. Quando se casarem, então, vocês têm o direito. Agora só para as mães, tá bem? Agora nós vamos ouvir. Eu vou dizer uma coisa: Deus já falou esta noite, mas nós vamos ouvir agora a última mensagem do pastor Ezequiel, por causa, irmãos, que está muito difícil aí, perigosos e mortos por morro, tá? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Parabéns para as mamães, né? Glória a Deus. Segundo domingo do mês de maio, já tem gente falando que no segundo mês de maio ele já está quase ultrapassando o Natal. E é uma verdade. Eu estive na rua na sexta-feira, no sábado, shopping center lotado. A gente quase não consegue andar de carro. Quando chegamos em casa, pastor Raimundo, na sexta-feira, né, lá do sepultamento, e eu cansado, ele me falou assim: olha, a gente tem que sair. Eu falei: para onde? Jardim América. Quase que eu fui embora também. Misericórdia. 1h20 dali até o Jardim América, né? 1h20, tudo parado. Isso porque o aplicativo vai jogando a gente para cá, joga para lá, aí a gente fica ali aos cuidados dele, porque é aquele lugar que a gente nem sabe, né? Mas graças a Deus chegamos bem, resolvemos o que tinha que resolver. Amém. E para a glória de Deus, tudo foi assim. Mas é coisa realmente dos tempos e é merecedor, né? É uma data festiva que a gente sabe que é muito importante. E nós lá na congregação, a gente sente um carinho muito grande também por essa data, que é o Dia da Mamãe, né? Dia da Mamãe, um dia de bênção, né? Glória a Deus. E eu queria trazer uma meditação, não vamos lançar os irmãos, no livro de Jó, aqui no capítulo 14, né? Capítulo 14, versículo 7, 8 e 9. Do patriarca Jó, só para efeito de, assim, a gente sempre fala uma coisa, né? Aqueles que são frequentadores de escola dominical, uma bênção, porque a gente sempre aprende uma coisa um com o outro e aprendemos mais, né? E o livro de Jó, embora esteja aqui, nesses chamados livros poéticos, ele é um dos livros, ele é o livro mais antigo da Bíblia, né? Não é Gênesis. Muita gente pensa: qual é o livro mais antigo da Bíblia? Aí quando você vai lá com ansiedade, Gênesis, né? É Jó. Ele é o livro mais antigo da Bíblia. E é nele que nós vamos meditar aqui rapidamente, no versículo 7, 8, 9, enquanto não está na tela, né? Diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos, ou em algumas versões o seu fruto, né? Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa, que palavra gloriosa, né? Nós sabemos, irmãos, que dentro dessa passagem nós conhecemos a história do patriarca Jó, mas essa palavra é uma palavra que abrange muito de nós nos dias de hoje. Nós hoje estamos vivendo um dia festivo, e, como falei, um dia que merece ser festivo mesmo. Mas muitas vezes essa que está sendo celebrada lá no cantinho do coração tem um pouquinho de tristeza, porque hoje, por volta assim, de 7 horas da manhã,
eu fui comprar o meu pão, o pão da turma também, né? Parece que é só para mim, mas o pão da casa. E lá, indo para aquela padaria, a gente pega o pão, na volta, eu vou uma senhora um pouco mais à frente e andando muito parecido com a minha mamãe, né? E logo vem a lembrança, porque a gente guarda, né, a lembrança, faz a saudade. Então a gente guarda essa lá na pontinha do nosso coração. E quem muitas vezes hoje é mãe e tem a sua mãe viva, é uma bênção, muitas às vezes estão sendo celebradas, como é o caso também da minha esposa, já não tem a mãe, né? E algumas mães também, que hoje estão aqui, também porventura talvez já não tenham a sua mamãe, né? Então ela é um misto de alegria, é um misto de saudade, então isso faz o dia, né? Mas dentro dessa passagem, que nós acreditamos que tenha sido escrito por Moisés, o livro de Jó, não tem uma autoria, mas tudo indica que foi dentro das revelações que Deus deu a ele, né, desde o Gênesis e as demais, Êxodo, o livro de Deuteronômio, que na verdade são as repetições das leis, ali também foi falado para ele sobre o livro de Jó. E nós vemos aqui dentro dessa passagem específica, embora o contexto teológico seja outro, é uma mensagem de esperança para mim e para você, porque fala de algo tremendo da parte de Deus. Deus falando através da sua palavra nesse momento, ele fala porque há esperança. A nossa irmã Graziele estava falando justamente sobre isso, porque Abraão creu contra a esperança. Muitas vezes a gente olha, mas como pode crer contra a esperança? Porque quando Abraão saiu deixando tudo para lá, nós vemos que a história de Abraão é muito interessante, que ele deixou muitos hoje, quando tem um bem material, ele deixa as coisas de Deus por causa de um bem material. Tem gente que às vezes não pode receber bênção não. A gente às vezes fica olhando pessoas orando, pedindo a Deus, assim, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro assim, eu quero aí, Deus não dá, Deus não dá, Deus não dá. E a gente às vezes até acompanha ele, vamos orar para Deus dar o carro para ele tem um carro, a gente quer de Jesus, né? O Jesus dele passa a ser o carro. Então Deus não dá, e Deus sabe como é que faz, né? Mas Abraão não foi assim. Abraão, ele tinha tudo na vida, era um homem estabelecido, tinha falta de nada. No lugar onde ele estava estabelecido, ele era uma pessoa dos maiores lá, mas um dia ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz, ele não viu uma pessoa, ele não viu quem estava falando com ele, mas uma voz que um dia falou conosco, falou com Abraão: sai da meio da tua casa, do meio da tua parentela, e ele faz uma promessa a Abraão, e nós vemos que Abraão creu naquela voz, ele foi caminhando em direção àquela promessa, e ele foi buscando aquela promessa. Nós vemos que Abraão, ele tinha um coração muito grande, que ele quis levar o pai dele, queria levar o sobrinho com ele. Irmãos, e Deus, ele deixa a gente participar, porque nós vemos ali o desejo de Abraão de ter todos junto do lado dele, né? Quem às vezes, irmão, quem quer que você seja abençoado, quer que seu irmão tenha bênção também? Todos nós, né? Louvado seja o nome do Senhor, que a bênção venha a ser expandida para toda a nossa família, para toda a vizinhança. Glória a Deus. O pensamento de Abraão era bom, irmãos, mas Deus já sabia. Quando Deus fala, ele sabe o que ele está falando, né? No meio do caminho, Abraão está caminhando, o pai dele fala: meu filho, esse negócio de você ter ouvido essa voz, eu não sei não. Você vai continuar armando tenda aqui, tenda ali, tenda acolá? Vou continuar assim, porque eu vi uma cidade. Eu não vi só um lugar, eu vi uma cidade, cujo engenheiro, arquiteto é o próprio Deus. Aleluia! Mas irmão, o que você vê, às vezes o outro não vê. E ele falou assim: mas eu não vi nada. Então daqui para ver se vai, que eu vou ficar por aqui mesmo. Não continuou. O sobrinho dele, que ele levou com ele, chegou um dado momento que eles tiveram que se estabelecer por mais um tempo. Aí começou uma guerra dos pastores do sobrinho dele. Os pastores dele falaram assim: meu sobrinho, não dá não, é briga demais aqui, escolhe o lugar que você quer ir. Ló olhou, avistou as campinas de Sodoma e falou: eu vou para lá. Então você vai para lá que eu vou para cá. Vê como é que a bênção de Deus acompanha aquele que tem fé.
pecado. E lá nos pedregais, Abraão clamou pelo seu sobrinho que estava no lugar da perdição. Agradeça a Deus porque pelo aquilo que você tem na tua vida, porque quem modifica a situação é o próprio Deus. Eu estou trazendo essa mensagem porque tem uma esperança para você aqui nesse lugar. Porque muitas vezes nós olhamos as circunstâncias, nós vemos as situações. Todos nós sabemos quando Abrão, ele saiu da cidade de Ur dos Caldeus, o nome dele era Abrão, e Deus fez a promessa ali. Ele creu na promessa. Agora para e pensa, a gente conjecturando, um dia Abraão arma a tenda, alguns ali também armam a tenda junto dele, e vão até a tenda de Abraão e falam assim: qual é seu nome? Abrão. Quem é sua mulher? Sarai. E o que significa teu nome? Abrão. Um pai maior, um pai grande. Quantos filhos você tem? Tenho um não. Que pai é esse? Não tem um filho. Que mulher é essa? Também não tem filho. E ele continuou caminhando. Um dia ele estava assim, a sua tenda, só que dentro daquela tenda, ele está lá, preparando seu travesseiro para dormir, para descansar. Só que a mesma voz que falou com ele, falou assim: ó, sai dessa tenda agora, porque tenda é um lugar que você não consegue enxergar a grandeza. Tenda é um lugar que limita a situação. Tenda, você não consegue enxergar o tamanho do Deus que tu tem na tua vida. O Deus que do nada fez tudo. O Deus que uma palavra só ele diz e haja e ouve. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E ele sai e obedece a tenda. Ele fala: agora tu olha para o alto, Abraão. Ele olhou. O que você vê? Um monte de estrelas. Ele falou: então tu conta elas. Uma por uma. Ele falou: isso é impossível. Eu quero te dizer que tem mais estrela no céu do que as areias na praia. Oh, glória a Deus. E ele, ao ver que não tinha como contar, ele falou assim: pois bem, hoje eu quero reafirmar uma promessa para você. Aqui nessa noite, aqui nesse dia, eu quero te dizer que agora eu estou mudando a circunstância da tua vida. Agora, portanto, tu não se chama mais Abrão, agora tu se chama Abraão, o pai de uma grande multidão. Glória a Deus. O segredo que a carta aos Hebreus nos declara é você começar a ver aquilo que não é como que se já fosse. É muitas vezes difícil você crer nisso, irmão, só quando você está num aperto. Uma certa feita, eu estava lá em Queimados, levei a família para lá. Naquela época eu tinha um monstro. Chegando lá, parei o carro na porta da minha sogra. Todo mundo lá, numa comemoração, brincando, sorrindo e tal. Quando eu vou lá no carro, que eu estou na chave do carro, o carro me dá um sinal de vida. Chamei lá o meu sobrinho e falei: dá um empurrão aí, empurra para cá, empurra para lá. Ele falou assim: não sei o que aconteceu. Ele está com gasolina? Claro que está com gasolina, é um ponteiro aí. Mas não pega. Falou: tá ruim, você vai ter que voltar de ônibus. Olhei duas crianças, Samuel e Raquel novinho, tinha até aqueles bebê conforto no carro. Eu falei: Jesus, tem de misericórdia. Eu tenho que voltar com minha família. Ainda estava com a minha cunhada, levou um bocado de coisa, tinha que trazer de volta, agora o carro não pega. Irmãos, o grande segredo da vida do crente é quando tudo parece estar dando errado, você não busca no teu vizinho, você muitas vezes não vai buscar amparo no seu melhor amigo. Muitas vezes você pode até pensar que eu estou falando uma heresia, você não vai procurar às vezes também nem no irmão, porque você sabe onde você tem que procurar. Você tem um Deus que você serve, você dobra o teu joelho no chão, porque o Deus que você serve, Ele vai te responder, Ele vai te dar resposta. Oh, glória a Deus.
quê? Você tem que ter fé. Quando você for orar, dobrar os seus joelhos, você ore com fé. Ele vai te transportar para lugares que você nunca imaginou. A esperança, igreja. A esperança, glória a Deus. A esperança nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí nós vemos Abraão chega no outro dia, vai lá na padaria comprar um pãozinho e tal, tá voltando, né? A gente está aí conjecturando, né? Que nem eu vou lá e tal. De repente ele conta lá o vizinho dele de fora: ô seu Abrão. Ele fala: não, agora não é Abrão mais não. Ah, não é não, né? O que houve? Meu nome agora mudou. Ah, mudou? Como é que é teu nome agora? Agora é Abraão. Abraão. Quantos filhos o senhor tem então, seu Abraão? Ele não ainda não. E o que significa? Pai de multidões. Glória a Deus. Que não tem com essa cabeça, né? Aí o tempo vai passando, né? Alguém vai zombando, que nem zomba vai ver da tua vida. Alguém vê que você tem uma promessa. E o tempo passou e ainda não se cumpriu. Não se cumpriu talvez até hoje, porque agora vai cumprir em nome de Jesus. Independente de tempo, porque para ele não tem tempo, para ele não tem idade, porque ele vê ontem como se fosse um amanhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E todo mundo olhando, falando Abraão, e às vezes até amanhã na cabeça, coitado, né? Será que ele está bem no juízo? Olha, envelheceu, barbinha já tão branca, olha a esposa dele, coitada, né? Já está velhinha, mas chega lá um dia, aparece lá os enviados de Deus, e Abraão olha eles e vê, e falou: esses homens são diferentes, manda preparar algo para eles comer. E quando eles chegam dentro da tenda, Sara está um pouco ausente, e ele chama para dentro da tenda. Meu irmão, o segredo é você não deixar Deus sair da tua vida. Glória a Deus. Termina aí que você não pode ir atrás dele não, porque Deus, ele tem compromisso, quem tem compromisso com ele. Tem um livro que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Não é bem por aí não. Não morre se você estiver com Deus. Se você continuar firme com ele, porque ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. O segredo é você não desviar, porque a ordem para Josué é você não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Quando você não olha nem para um lado nem para o outro, você está andando em linha reta. Deus quer que você esteja nessa posição. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe para Deus. Confia no Senhor. E aqueles homens chegam dentro daquela tenda e começam a falar com Abraão. E Abraão já tinha armado uma encrenca para Deus, porque foi dar ouvido a Sara. Sara falou assim: você está perdido. Você tem um nome novo, você tem uma promessa, mas você não tem filho. Está aqui a minha serva, que eu amo ela, que é Agar. Entra por ela, para que haja prosperidade na tua geração, senão tu está perdido. Mas aí, o que Deus fala não tem dúvida, não tem confusão. Oh, glória a Deus. Não é assim como o apóstolo São Paulo fala que a esperança, ela não traz o quê? Não está aqui escrito? A esperança para a tua vida, a esperança para você, e a esperança não traz a confusão. Não perca a esperança, não perca a esperança no seu filho, não perca a esperança na sua promessa. Deus vela pela sua palavra e vai cumprir. Glória a Deus. E quando Abraão recebe a notícia de Deus, que da entranha dele, da semente dele, e havia um que havia de ser o filho da promessa. Sara está bem lá assim, ó, ouvindo por detrás da terra.
E quando ela está ouvindo todo o relato, ela olha para ela, a condição humana dela, e fala assim: coitado desses homens, sabe de nada, eles estão completamente equivocados. Os costumes meus de mulher já não tem, ó. E olha que tem tempo. Está vindo aqui, está iludindo o meu marido. E de lá eles já ouviram e já viram o riso dela. Isso, irmãos, é um anjo, hein? E já viu de lá de dentro da tenda ela rir. E quando terminou de fazer o relato, eles podiam ir embora e terminar tudo que eles tinham que resolver de acordo com a ordem de Deus. Mas ele falou: agora vai lá e chama a tua mulher. Agora ele já fala para ela. Aí ela vem. Aí quando chega perto, pois não, vem cá, eu só quero dizer uma coisa. Eu estou falando com teu marido aqui. Por que você riu? Não ri. Aí já entrou a mentira, né? A gente faz, não faz, imagina. De vez em quando a gente pisa na casca da banana, né? E ali ela deu uma derrapada. Falou: por que você está falando que você não riu? Você riu sim. Não fale que você não riu. E tanto você riu que um filho vai nascer de ti. Mas você não vai poder botar outro nome senão Isaac. Riso. E teve que botar. Não tinha mais os costumes de mulher. O útero dela, segundo o que ela constava, já estava seco. Não podia dar mais nada ali. Mas a esperança para a árvore que foi cortada não deixará de dar seu fruto. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que tem esperança nesse lugar. Irmãos, os milagres não se explicam. Eles muitas vezes querem explicar milagres. Se me explicasse, não era milagre. E eu quero dizer que Deus hoje vai fazer um milagre na vida de alguém. Tem milagre para uma vida aqui nesse lugar. Há uma esperança nesse lugar. Oh, Jesus maravilhoso. Eu quero dizer para os irmãos que lá na África, em um daqueles países, para eles fazerem o controle da natalidade lá, eles estavam fazendo a maior perversidade. Irmãos, ainda tem profeta de Deus na terra. Pegaram aquela jovem que recebeu a palavra, foram lá e tiraram o útero dela fora. E quando ela olhou para o estado dela, talvez ela pensou: o profeta de Deus falhou. Como é que eu vou gerar? Não tenho mais útero. Arrancaram meu útero. Isso não era opção não, eles faziam mesmo na marca. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que nós servimos. Tem até um hino que no meu tempo de jovem, olha que até é tempo, né, que se cantava, era um hino muito bonito e eu gostava. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande é o Shaddai. Faz da estéril mãe de filhos, restaurar e dilata o amor nos corações. É o que dá vista ao cego e ao surdo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar.
pode impedir. Glória a Deus. Eles arrancaram o útero, mas deixaram os ovários. Ela engravidou pelos ovários aqui, ele se alojou entre o estômago e aquela parte ainda que ficou do lado. Aquela criança, ela desenvolveu aí de uma forma miraculosa. E depois de 6 meses que ela não pôde completar a sua gestação completa, estava lá para a glória de Deus, uma criança nascendo. Porque quem determina o fim não é o diabo, não. É Deus quem conta na palma da sua mão a história da nossa vida. E nas cruzadas de Reinhard Bonk lá, muitos depois passaram a gerar filhos dessa forma, porque Deus, Ele é maior. Glória a Deus. A esperança para você aqui nessa noite. A esperança para a tua vida. Nós vemos, irmão, que o grande segredo muitas vezes está na raiz. Diz aqui, ó. Ainda que se remova, não cessará o seu renovo. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Glória a Deus. Às vezes a gente fica pensando, né? Como bom seria se nós hoje tivéssemos aqui, né, muitos daqueles que nós convivemos, tios, avós, mães, né? Mas há um tempo que seca mesmo, seca para uns, seca para outros. Secou sexta-feira, quinta-feira, como o Jorge Alê, secou, né? Secou. É o tempo que passa aqui. Eu estava me lembrando, lá no sepultamento, de um pé de jamelão. A gente tinha ali perto de onde a gente morava, era um terreno grande, mas era um terreno que não construía, mas tinha uns 3 pés de jamelão. E a gente às vezes ia para lá e o dono do pé de jamelão ficava irritado com a gente. Eu nunca subi em árvore, sempre tive pavor de altura, eu tenho fobia de altura. Aí o pessoal levava o meu saquinho para encher o meu saquinho de jamelão e ficava esperando lá embaixo. E às vezes ele falava, aí tinha outra turma falava assim, sacode. Aí quando sacudia, aí caía, né? Aí eu ficava com a mão assim, chegava com a boca toda roxa em casa. Minha mãe falou, onde é que você estava? Estava comendo jamelão. Era uma coisa maravilhosa. Só que irritava todo o terreno, que ele limpava, a gente ia lá pegar o jamelão, caía aquele monte de jamelão e falava, eu vou acabar com essa festa de você. Eu vou acabar com esse negócio. Chegou um dia, a gente, quando passou por lá, ele contratou uma turma lá e estava lá, com machado, rebentando os pés de jamelão, botou tudo abaixo. Aí ele ficou triste. Eu falei, poxa, às vezes a gente tinha um prazer de ir para lá para pegar o jamelão, quando a gente viu só sobrou os troncos. O tempo passou, irmão. Eu era adolescente, né? Saindo da infância para adolescente, quando a gente ia lá pegar. Aí depois de muito tempo eu já estava dirigindo a congregação lá no Monte Sinai, casado inclusive. Aí eu passei por lá evangelizando aquele local. Aí foi quando eu olhei e vi o pé de jamelão, ele brotou de novo, ele cresceu e estava dando novamente os seus frutos. Que coisa maravilhosa! Ele cortou, imaginando o tronco, mas ele esqueceu que tinha uma raiz. Brotará e dará ramos como planta nova.
Mas eu quero te dizer que ao cheiro das águas, oh glória a Deus, brotará. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como nós estudamos hoje pela manhã, Jesus falando sobre o bom pastor, porque há uma promessa, e essa promessa está muito perto de ser cumprida. Que quando ele estava falando, ele falava de um curral de ovelhas, e aquele curral significa vários lugares onde serve ao Senhor. E eu posso ver a família da irmã Alessandra aqui, né? Já estiveram lá, agora vieram para cá. Os irmãos de lá talvez já foram para suas residências e ainda alcançou o culto aqui. Então ali fala de um rebanho de muitas ovelhas e muitos pastores. Agora cada uma ouvia a voz do seu pastor. Quando o seu pastor saía daquele local, era algo tremendo. Ele só falava uma coisa: vamos, e aquele monte de ovelhinha ia atrás daquele pastor. E Jesus fala: jamais ouvirão a voz do estranho. Oh, glória a Deus! Mas quando ele termina a parábola, ele termina de uma forma maravilhosa, com uma promessa dizendo que haverá um dia que haverá somente um rebanho e somente um pastor, e é Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória a Deus! Há esperança para a sua vida. Amém. Que mensagem. Pastor, eu precisava muito desta mensagem. Então leva contigo esta mensagem. Porque hoje Deus deixou muitas promessas para você. Né? Às vezes nós, Deus fala e passa tempo. Mas aquele que guarda esta palavra, né? Há uma água preciosa. É a água vinda do céu. O homem pode ser um homem seco, uma vara seca, mas quando recebe esta água, ele começa a brotar. Por quê? Vai subindo a seiva. Aleluia. Lá da terra, sustentando o interior dele. E esta seiva gloriosa, que simboliza o Espírito Santo de Deus, está nesta noite para fazer maravilha na tua vida. Eu pergunto agora: tem alguém que está distante, deseja receber esta seiva do Espírito nesta noite? Diz: pastor, eu hoje quero este Jesus. Jesus está aqui. Mas se todos são crentes, graças a Deus. Mas se você está distante, Deus ainda tem esta seiva para você. E é o Espírito Santo de Deus. O tronco pode estar lá seco, mas a raiz vai lá no profundo da água e puxa a seiva. Esta seiva vai entrando. Glórias ao Senhor. E produz ramos, raízes, folhas, frutos. Nesta noite está aqui aquele que tem o fruto do Espírito. Quer te encher hoje, nesta noite. Tem aqui alguém para Jesus? Não tem? Que Deus abençoe. Todos já são crentes, amém? Amém. Amém. Vamos agora ouvir os anúncios. Glória a Jesus. Nossos trabalhos prosseguem. Segunda a sexta-feira, aqui é a nossa oração matutina de 6 às 7h30 da manhã. Né? Então, louvamos a Deus. O nosso irmão Manuelzinho, ele esteve enfermo, já esteve aqui, mas ele falou que saiu um pouco mais cedo para poder descansar. Ele acorda muito cedo, né? 4 horas da manhã já está de pé. É só Deus vem para cuidar do seu servo. Terça-feira nós temos aqui o nosso culto administrativo,
Na quinta-feira nós temos aqui o nosso trabalho de círculo de oração às 17 horas e logo após nós temos um grande culto de adoração ao Senhor. Estaremos aqui com a congregação de Monte Sião, também a congregação do Monte Muriá, né, e Monte Oreb. Na sexta-feira temos o nosso trabalho aqui de ensino para novos convertidos, também o nosso trabalho de evangelismo ali na Praça 7, né? Às 18 horas, ali na Praça 7, né? Praça Barão Drummond. E no sábado temos aqui a consagração às 9 horas da manhã, às 17 horas, tudo para os professores. E no domingo, às 9 da manhã, escola bíblica dominical, que é às 18h30, mais um grande culto e adoração ao Senhor. Temos na congregação de Monte Gerizim também um trabalho ali com o conjunto Sol da Justiça, que será no dia 24, né? No sábado. Também temos alguns trabalhos que ainda acompanharão durante esse mês. O nosso não chegou aqui a carta, mas teremos ali a festividade da congregação de Uaíba e, se não me falha a memória, também a congregação de Nova Esperança, né? Então, os irmãos estão assim, no dia 21, né? Congregação Nova Esperança. Então, é para a próxima semana. Então, provavelmente ainda vai também chegar a programação aqui para a congregação de Nova Esperança. E no domingo à noite, como já falamos, mais um grande culto de adoração ao Senhor. Hoje não teremos cantina, né? Mas as mamães estão oferecendo aí um bolinho, não saia sem participar do bolinho, né? E é bênção. Também vamos orar. Chegou aqui um comunicado através do nosso irmão Davi, né, que a situação agora não está boa ali na comunidade dos macacos, né? Está um intenso tiroteio ali, né, Davi? O irmão Davi Costa avisou aqui que está um tiroteio intenso ali agora, que veio comunicado. Então, vamos orar, né? Porque Deus venha cessar essa guerra, né? É Ele que faz cessar a guerra, né? Deus, Ele é poderoso. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queremos agradecer a todos os visitantes. Deus abençoe a cada um. Amém? Guarde bem esta mensagem do seu coração. Agora eu vou chamar aqui um pouco a atenção da igreja. Vamos orar pelo senhor chamado Carlos. Carlos, né? Que ele está muito enfermo. Amém? Vamos orar para Deus dar vitória a ele. E vamos orar pela situação ali na comunidade. Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar. Depois vamos agradecer. Vou convidar aqui o pastor Eduardo. Pastor Eduardo. Pega suas mãos junto comigo e oremos. Amém? Soberano Deus e eterno, pedimos agora, meu Pai querido e santo Deus de Israel, envia teus anjos ali, meu Pai, no Morro dos Macacos agora, Senhor. Protege a cada família que está dentro daquelas casas. Gentes que estão abrigados, Senhor, atrás de uma parede para não ser cometida por uma bala. Eu venho pedir agora lares, meu Pai, que estão ali, meu Pai, vai quebrando agora todo o laço do diabo. Jesus, cessa essa guerra, o Senhor tem poder para cessar. Como o Senhor foi com Josué, como o Senhor foi com Abraão, vai cessando. Deus, vai lá de encontro agora, Senhor. Vai de encontro com essas vidas. Não sabemos porque tanto, meu Pai Jeová, trocas de tiro,
da marca bendita. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por ter estado aqui na tua casa. Essa casa está separada para que o Senhor venha falar conosco, Pai querido. Podemos escutar aqui louvores e adorações a Ti. Te peço nesse momento, ó Pai querido, conduz a cada um dos seus lares em segurança. Assim como Pedro me disse, Pai, que prepara cada um dos teus filhos a estar, passar esse momento aqui te cultuando, Senhor. E peço, forte a vida de cada um, a vida dos familiares, a qual estão em casa, Pai amado, pudesse aqui nessa noite. Você tem as tuas mãos, todas estendidas, e protegendo e guardando todos os teus. Pai, que o Senhor assim prometeu para a tua amada igreja. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos os fiéis que aguardam a gloriosa vinda de Jesus, e todos digam amém.